deles. Então, as crianças até 10 anos podem descer ali para o momento deles. E nós que vamos ficar aqui, abra comigo em Atos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10. Meus irmãos, nós vamos seguir em todo esse texto. Nós vamos ler inicialmente até o versículo de número 35. Depois nós lemos o restante. Como esse texto ele é muito longo, e como o capítulo 11 vai retomar algumas coisas que nós vamos ver hoje, tem algumas coisas que eu vou passar por cima e outras que claramente eu vou deixar na semana que vem. Então a questão lá do dom de línguas no final vai ser semana que vem. A questão de algumas outras partes aqui vai ser um pouco hoje, um pouco semana que vem, porque, de fato, senão eu vou pregar 2 sermões iguais, aí não faz muito sentido. Mas nós vamos ler, então, do 10, versículo 1 até o versículo de número 35, nesse momento. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos, os que estavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, saiu
Ele saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que for ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Vamos orar, meus irmãos, e pedir mais uma vez que Deus fale ao nosso coração nesse momento. Senhor Deus, nós agradecemos porque temos a sua palavra diante de nós. Não são todas as pessoas que têm esse privilégio, mas nós suplicamos que pela ação do Espírito Santo, a palavra fale aos nossos corações. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, dá-nos uma nova disposição, livra-nos de preconceitos e discriminações e faz de nós verdadeiros pregadores da Tua palavra, a quem quer que necessite dela. E se por algum motivo, Senhor, o Senhor trouxe alguém aqui que ainda não tem a vida eterna, que o Senhor abra os olhos nesse dia, nessa noite, para que de fato venha conhecer a Cristo e ser salvo no nome dEle. É em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, se a gente fosse perguntar, sobre o que o texto fala, talvez muitos falariam a conversão de Cornélio, primeiro gentil, que foi de fato parte da igreja, porque teve o eunuco etíope, que ele foi para a região dele e não teve contato com a igreja. No entanto, meus irmãos, por 3 vezes o texto deixa claro que Pedro também precisa de uma espécie de conversão. Não uma conversão para a salvação, para a vida eterna, mas uma conversão missionária. Ele já é alguém que vem pregando a palavra de Deus, mas ele tem um grupo que ele certamente não se aproximaria para pregar o evangelho. Por 3 vezes o texto deixa claro que ele tem uma discriminação contra os gentios, como todo judeu tinha. E nós não teríamos uma discriminação com os gentios, talvez com os argentinos, mas nós temos discriminação com outras pessoas, que assim como nós precisam do evangelho. Talvez pessoas que tenham vivido uma vida imoral, talvez pessoas que se entreguem à prática da prostituição, talvez pessoas que vivam na homossexualidade. Uma vez um seminarista contou uma história sobre um rapaz que indo procurar uma igreja foi logo bem recebido. Mas passando as semanas, o pastor começou a perceber que aquele rapaz tinha um jeito afeminado. E chegou um tempo, então, que o pastor foi até aquele rapaz e disse o seguinte: eu não quero que você volte mais aqui. Você está contaminando esse lugar. E foi até interessante porque um monte de gente estava ouvindo o sermão, outros seminaristas, e começaram a brincar. E o rapaz, o seminarista que estava pregando o sermão, ele disse: esse rapaz é meu irmão. E aí ficou aquele silêncio. Mas o fato é, meus irmãos, que é uma história verídica. Uma pessoa que tem as suas dificuldades particulares, mas que procurou a graça de Deus. E que foi tratado, escorraçado como se fosse um cachorro.
E meus irmãos, por que alguém faria isso? Talvez porque não entenda que nós somos igualmente pecadores, necessitados da graça de Deus. O rapaz não tinha feito nenhum tipo de escândalo naquele lugar, não tinha provocado ninguém, dado em cima de ninguém, estava apenas ali, como você está hoje aqui, procurando a presença de Deus. E precisava do acolhimento da igreja. E muitas pessoas pecadoras, como nós somos pecadores, agora redimidos em Cristo, é verdade, mas nascidos pecadores, precisam da graça de Deus e precisam de alguém que se aproxime deles e fale da graça de Deus a eles. E será que nós teríamos essa disposição? Pedro precisou de uma experiência com êxtase, uma visão para ser mudado. Mas talvez Deus queira mudar você através desse texto hoje. Porque Jesus, Ele salva todo tipo de pessoas que creem nele. Claro que a gente não precisa ser conivente, a gente não deve, a gente não tem o direito de ser conivente com o pecado do outro. Mas a gente tem que relembrar o quanto nós somos agraciados e perdoados por Deus, para que nós tenhamos o mesmo olhar de compaixão para com o nosso próximo. O texto começa dizendo que um homem morava em Cesareia. Cesareia era uma cidade muito importante daquela região, fica na região costeira, um pouco acima ali da região de Israel. É uma região que havia sido dada pelo imperador romano, o César, para Herodes o Grande, o mesmo que construiu o templo em Jerusalém, do qual ainda resta o muro. E em homenagem, então, ao imperador romano, ele deu o nome de Cesareia, porque o imperador romano era conhecido como César. E aí, essa era uma cidade muito grandiosa para a época. Havia um anfiteatro, que ainda existe lá hoje, em perfeito estado. Havia uma pista de corrida para bigas e cavalos, que ainda dá para se ver alguma coisa lá hoje. Havia um porto que era muito importante, um palácio que Herodes construiu para si mesmo, e também uma residência de igual porte do governador romano, que habitava também naquela cidade. Aquela cidade tinha um regimento de cerca de 3.000 soldados de infantaria e mais a cavalaria. Eram 5 coortes que compunham, e uma das coortes era chamada italiana, porque as pessoas vinham daquela região que hoje nós chamamos de Itália. E um deles era Cornélio, um centurião. O centurião era um soldado, um comandante que comandava sobre cerca de 80 a 100 soldados. Cornélio, para essa oposição, deve ter levado cerca de 20 anos. Então, você imagina alguém de 37 anos, que viveu uma vida militar, um homem que havia ou nascido como cidadão romano, ou havia conseguido comprar a sua cidadania romana durante esses 20 anos, e que era então um centurião, um homem de autoridade. Mas ele era um homem que se dedicava ao Deus de Israel, um homem temente, piedoso, talvez não circuncidado, talvez alguém que não frequentasse de fato a sinagoga, porque não seria bem recebido ali, mas um homem que dava muitas esmolas e orava continuamente a Deus. A gente olha para uma pessoa assim e poderia pensar, nossa, essa pessoa, ela está no caminho certo. E de fato, de certa forma, ele estava. Mas ser alguém piedoso, ser alguém temente, ser alguém que obedece, não quer dizer que essa pessoa, de fato, ela é salva. Porque se não precisasse do Evangelho de Cristo, se ele já tivesse conquistado a sua salvação por aquilo que ele tinha feito, Deus não mandaria ele enviar pessoas até Jope para trazer Pedro e ouvir a mensagem do Evangelho. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, meus irmãos, é de que mesmo pessoas muito religiosas, pessoas que têm se esmerado, de fato, com toda sinceridade, na sua religião, a obedecer os mandamentos, a orar, a buscar a Deus, sem Cristo, ela não está salva. A salvação não vem por aquilo que você faz. A salvação não vem pelo seu esforço, sua dedicação. A salvação vem por Cristo. Por aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Cornélio era um homem exemplar. E mesmo ele precisava do Evangelho de Cristo, da salvação, do perdão dos pecados em Cristo.
Então você também precisa. Eu não preciso conhecer a sua história, não preciso conhecer o seu passado, o seu presente, o quanto você é dedicado naquilo que você busca, porque a realidade da Escritura é essa. Sem Cristo, tudo aquilo que você faz não tem validade de fato. O próprio apóstolo Paulo fala isso na carta aos Filipenses. Ele fala, se alguém pode se exaltar, eu muito mais. Eu sou um hebreu de hebreus, ou seja, eu sou um hebreu puro sangue, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Com relação ao cumprimento da lei, eu era irrepreensível. Eu era um fariseu. Ele foi ensinado por um grande fariseu da época chamado Gamaliel. E ele diz, tudo isso eu considero como perda, como esterco, comparado com a sublimidade de ser encontrado em Cristo. Porque essas coisas não conduziram Paulo à salvação. Pelo contrário, conduziram ele a ser um perseguidor da igreja. No que você tem se apoiado para a sua salvação? Se você não está se apoiando em Cristo, e somente em Cristo, você está se apoiando em areia movediça. Você está no caminho da condenação. Ah, mas Cornélio foi alguém que foi bem visto por Deus. De fato. Mas isso não quer dizer que ele tinha o suficiente para ser salvo. E foi por isso justamente que Deus trouxe essa visão de um anjo, que reconheceu tudo aquilo que ele havia feito, sim, mas que ordenou que ele fosse chamar Pedro. E no dia seguinte, então, depois que ele enviou os seus soldados, os seus servos, eles chegaram no dia seguinte a Jope. São 50 quilômetros de distância de uma cidade a outra. Jope fica praticamente um bairro hoje de Tel Aviv, um lugar ali como se fosse um distrito super antigo, de uma cidade moderna, e você consegue ver uma região preservada ali, e até uma casa que as pessoas dizem que era a casa de Simão o Curtidor. E eles vão então lá, e Pedro, ele está na hora sexta, seria o meio-dia, e ele vai até a parte de cima para orar. Ele pediu para fazer alguma coisa para ele comer, enquanto está preparando o almoço, ele vai lá e ele tem um êxtase, uma visão. Pedro ele vem sendo retratado como se fosse um profeta. No trecho anterior, quando ele é usado por Deus para ressuscitar Dorcas, a imagem é muito semelhante àquilo que Elias e Eliseu fizeram no Antigo Testamento. Muito semelhante com aquilo que Jesus faz também ao trazer a vida novamente à filha de Jairo. Ele está como se fosse um profeta, agora ele tem um êxtase, uma visão como um profeta. E nessa visão ele vê um lençol descendo do céu, segurado por 4 pontas. E dentro desse lençol, todo tipo de animais. E entre eles, animais que um judeu não poderia comer. Deus havia ordenado em Levítico que haviam certos animais que eram considerados imundos para o alimento. Não porque eles fossem ruins em si mesmos, talvez uma das questões seja sanitária, talvez outras questões seja de trazer uma separação deles com outros povos, mas o fato é que eles separavam os animais em animais que eram comuns e imundos e animais que eram puros para o alimento. E daí ele fala, mas Senhor, eu nunca comi esse tipo de coisa, jamais eu vou descumprir a lei. Curiosamente, meus irmãos, Jesus, lá em Marcos 7, ele havia declarado que todos os alimentos são puros. Por quê? Porque quando a lei de Moisés, que separava várias coisas, de pureza e impureza foi dada, aquilo apontava para a purificação que Cristo traria um dia. E se Cristo estava presente no meio deles, não precisava mais dessa lei. Mesmo assim, Pedro estava apegado àquilo que ele havia aprendido. Não só em relação ao alimento, mas também em relação a pessoas. Porque a mesma expressão de comum e impuro, que está aqui sobre o alimento, ele vai usar para se referir àqueles que não são judeus. Porque para o judeu, todo aquele que não é judeu é impuro. Você não pode, o judeu não pegaria na mão de um gentil, ele não comeria num prato de um gentil, ele não entraria na casa de um gentil. Porque isso seria se contaminar espiritualmente.
E aí ele precisa aprender através dessa visão. E veja, foi 3 vezes a visão. Eu não sei se Pedro estava indisposto a aprender, se estava duro de entender o que estava acontecendo, mas foi 3 vezes a mesma visão para cair a ficha dele. E aí, na mesma hora que acaba a visão, aparecem os homens lá. E o Espírito Santo fala, vá com eles, porque foi eu que enviei eles. E aí que ele se toca do que está acontecendo. Porque eles falam, foi um centurião chamado Cornélio, né? Ele já imagina que é um romano, que tem uma boa fama diante dos judeus, um homem reto, temente a Deus, e que foi instruído por um santo anjo para chamar você. E aí ele entende sobre o que se trata a visão. Não era sobre animais, não era sobre comida, era sobre pessoas. Pessoas que ele considerava impuras, imundas espiritualmente, das quais ele nunca se aproximaria por temor a Deus. E quais são as pessoas que você nunca se aproximaria? Que tipo de pessoas você nunca se aproximaria? Que tipo de pessoas você não deixaria chegar perto dos seus filhos? Talvez haja alguém na sua convivência nesse sentido, ou talvez haja alguém que você venha encontrar essa semana. E é justamente esse tipo de pessoas, eu estou usando essa palavra tipo só para encaixar naquilo que a gente fala, né? Às vezes pensa, né? Que Deus quer que você se aproxime. Jesus, certa vez foi questionado por estar na casa de Mateus, um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos era visto como um traidor do povo, alguém que tinha colocado a sua ganância em cima de Deus e da nação. Estavam sentados com eles outros cobradores de impostos e também pessoas pecadoras. E aí questionaram Jesus, por que você está comendo com eles? Porque comer com eles é se associar, é fazer parte do grupo. E aí Jesus falou, o médico ele não vai àqueles que estão sãos, ele vai até os doentes. Às vezes a gente usa a expressão, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Jesus andava com pessoas pecadoras, não porque fosse pecador, mas porque era o médico delas. Agora eu não quero que você saia daqui com a ideia de uma superioridade, do tipo, olha, eu sou o médico dessas pessoas, coitadas delas. Eu quero que você se lembre do quanto você foi perdoado por Cristo. Porque talvez você ache que os seus pecados não te tornam pior do que outras pessoas. Eu me lembro de uma pessoa para quem eu estava discipulando, e daí, né, estava numa cidade que ficava entre 2 presídios. E ele falou assim, não, a gente, ok, né, Deus perdoa os pecados, mas aquele cara está na prisão lá, esse cara já era. E quem disse isso? Uma vez eu ouvi uma história de um homem lá no Japão, que havia sido na máfia japonesa, um bandido horrível que matou várias pessoas. Quando a missionária chegou para trazer a palavra para ele, ele respondeu com raiva, com ódio. Mas isso foi tocando o coração. Até que essa pessoa foi convertida por Cristo. Não saiu da prisão, não foi livre, morreu ali na prisão, mas morreu como alguém que foi transformado por Cristo. Porque ninguém é tão pecador que Cristo não possa mudar. E todos nós somos exemplo disso. E continuamos a ser exemplo disso. Porque Pedro havia recebido a graça, e mesmo assim, a sua arrogância com o pai de uma nação arrogante, estava colocando ele longe do caminho que Deus desejava para aquela nação. Porque desde o começo, meus irmãos, o povo de Deus foi um povo separado para abençoar outras nações. Nós vimos isso hoje. A descendência de Sem, né, dos filhos de Noé, dele veio o Salvador, não só dessa descendência, mas também da descendência de Cã, que era alguém pecador. Quando Deus separou o povo de Israel, ele disse para Moisés o seguinte, em Êxodo 19, vocês serão um tesouro particular no meio da terra, porque toda a terra é minha. O que ele queria dizer? Vocês são um povo separado, não para ficar longe dos outros, mas para me representar para os outros, para que eles venham e façam parte também da aliança comigo. Cristo veio justamente para isso, meus irmãos, e para isso nós estamos aqui. E aí Cornélio vai explicar a situação,
ele vai se prostrar primeiro, né? E Pedro vai dizer, olha, não faça isso, eu sou servo como você. E na Bíblia ninguém aceita adoração a não ser Cristo, porque de fato Ele é Deus. Né? Nem os anjos, nem Pedro aceitam a adoração. E toda aquela conversa do que aconteceu com você, como é que eu vim e tal. Mas por 3 vezes, meus irmãos, é deixado claro que Pedro tem que aprender algo novo. Primeiro com a imagem do êxtase, da visão que ele tem, do questionamento que ele traz, e que o Espírito Santo fala com ele, para não considerar impuro aquilo que ele havia purificado. Também, se você quiser olhar comigo no versículo de número 28, ele diz, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. E finalmente, no versículo 34, diz assim, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Agora, como é que alguém faz aquilo que é justo? As pessoas fazem aquilo que é justo porque Deus efetua nelas tanto querer quanto realizar. É uma ação de Deus, da graça de Deus, foi assim conosco. Mas por 3 vezes ele tem que reconhecer que ninguém nós podemos chamar de impuro ou imundo e que Deus não faz acepção de pessoas. E se nós fazemos acepção de pessoas, se você faz acepção de pessoas, você está indo na direção contrária a Deus. Você está indo contra o Evangelho. Você está indo na contramão daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus fez na sua vida. Nós somos enviados a estar com as pessoas, a amá-las, a cuidar delas. Não passar a mão na cabeça delas, não ser conivente com o pecado. A ideia aqui não é você chegar lá e dizer, está tudo bem o que você está fazendo. Não, não está bem. Mas você não precisa chegar com 2 pedras na mão. E você não precisa chegar só para converter alguém. Eu lembro que eu fazia parte de um grupo, né, evangélico na universidade, Aliança Bíblica Universitária, e tinha um rapaz que era do centro acadêmico. Ele só vinha no nosso grupo quando tinha alguma coisa que acontecia lá no centro acadêmico. Ou era uma greve que eles queriam fazer, ou era uma manifestação. Ele só vinha quando tinha alguma coisa para convidar a gente. Como é que você acha que eu me sentia quando eu via ele chegando? Eu me sentia, lá vem o cara que quer chamar a gente para ser massa de manobra. Não é assim que as pessoas têm que ver a nós. Aquela pessoa só presta para mim se ela for vir na minha igreja. Ela só presta para mim se ela for vir a Cristo. Deus não age assim. Deus faz chover sobre bons e maus. Deus faz raiar o sol sobre justos e injustos. E nós temos que representá-lo dessa forma também, porque para isso nós somos criados e redimidos em Cristo. E por isso Pedro foi. E Pedro anunciou o Evangelho. Mas qual é o Evangelho? Eu queria que você lesse comigo agora, então, os versículos 36 até o 43. Atos 10, do 36 ao 43. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor, perdão, moço, esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou em toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós apresentamos a Cristo. E quem é Cristo? Em primeiro lugar, Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor de todos.
Ele reina sobre todos. E quando ele se fez homem, quando morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus e sentou-se no trono de Deus. E nos mandou então fazer discípulos de todas as nações. Ele disse: toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Por que nós chamamos as pessoas a Cristo? Porque elas pertencem a Cristo. Mesmo que elas morram negando a Cristo, elas pertencem a Cristo. E no final de tudo, elas vão se prostrar de joelhos e adorar a Cristo. Porque Filipenses 2 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Ele é o Senhor de todos e deve ser adorado e servido por todos. Ele é aquele que nos traz a paz, o reino de Deus que vem por meio da graça do Senhor. Ele foi batizado por João para representar a salvação que viria sobre nós, mas ele foi cheio do Espírito Santo de poder para fazer a obra do Senhor. Ele foi guiado pelo Espírito. O Espírito Santo está sobre nós agora, para que nós também preguemos a palavra de Deus. Mas Pedro faz questão de dizer que era Jesus de Nazaré. E lembra que eu falei no começo do culto sobre Isaías capítulo 11? Que a palavra Nazaré vem da palavra hebraica que quer dizer renovo. E que provavelmente ele está fazendo uma referência então aqui a Isaías capítulo 11. Jesus é aquele que vem da descendência de Davi para ser rei, cheio do Espírito Santo, para trazer justiça e paz a esse mundo. Mas a paz, meus irmãos, é no termo de uma reconciliação entre os povos. A Copa do Mundo acabou. Né? O pessoal exalta a Copa do Mundo, as Olimpíadas, como uma grande reunião das nações. Mas acabou a Copa, cada um vai para o seu país. E mesmo durante a Copa, as picuinhas vão acontecendo ali, os problemas entre os países vão acontecendo. Mas Cristo vem trazer união entre os povos. E vem trazer união entre as pessoas. Mesmo aquelas que consideram umas às outras como imundas e que não são dignas da sua presença. Jesus, cheio do Espírito Santo de poder, andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Imagine se fosse uma lápide, né? Aqui está alguém que andou por toda parte, fazendo bem. Quantos seriam dignos disso? Mas Jesus foi por todo canto. E a única coisa que ele fez foi o bem. O único tipo de pessoas que ele repreendia com ardor eram pessoas que eram mentirosas e falsas, que usavam a religião para se promover quando na verdade não acreditavam naquilo. Mas aos pecadores, ele se assentava com eles, fazia-lhes o bem, cuidava deles, curou muitas pessoas, talvez pessoas que nunca mais voltaram a procurá-lo. Porque ele veio justamente para mostrar esse reino do Senhor. E nós estamos aqui para fazer o mesmo. Ele é aquele que foi pendurado no madeiro. E a lei de Deus dizia que aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito por Deus. E Jesus carregou a maldição que estava sobre nós, ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Se ele teve que morrer na cruz por você, é porque você merecia a morte e a condenação. É porque você merecia a maldição. Mas pela graça de Deus, ele se entregou por você. E ele ressuscitou vencendo a morte. Ele subiu à direita de Deus, ele é juiz entre os vivos e mortos. Ele julgará todas as pessoas e trará o reino de Deus de uma vez por todas. E quem somos nós nesse caminho todo? Nós somos testemunhas. Veja, ele fala que Jesus ressuscitou e apareceu, demonstra que tinha ressuscitado, mas não a todo o povo. Mas a pessoas escolhidas para quê? Para que elas fossem testemunhas. Imagina como se fosse, meus irmãos, se Jesus, ao invés de só se aparecer para os discípulos, né, reunido um sábado lá, ele metesse o pé na porta lá do Sinédrio e falasse: e agora? Vocês me mataram, mas eu estou aqui. Se ele desfilasse pelo templo e voltasse a pregar no templo, como ele fez na semana da Páscoa, talvez muitas outras pessoas teriam se convertido ali, pensando em termos humanos, né? Mas ele quis usar testemunhas.
e Ele quer usar você como uma testemunha dEle. Só que uma testemunha só é ouvida quando ela vai ao lugar onde ela deve ser ouvida. Paulo fala em Romanos, capítulo 10, citando um texto do Antigo Testamento. Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como você pregará àqueles que não têm coragem de entrar por aquela porta, se você não for até eles? Talvez eles não tenham coragem porque tem um preconceito também conosco. Mas a tarefa de levar a graça, a misericórdia é nossa, não deles. Porque eles não têm isso para dar. Com todo o respeito a quem quer que seja. Porque nós recebemos uma graça, uma misericórdia que o mundo não tem para oferecer. E cabe a nós, então, irmos até eles. A orarmos pedindo que Deus nos dê a oportunidade. A deixarmos julgar o nosso próximo. E assumimos o desafio de mostrarmos o amor e a graça de Deus, através da nossa palavra, através das nossas atitudes. E esperar confiados em Deus, de que Ele há de fazer a sua obra. Porque, como diz aqui o final do texto, no versículo 43, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Você já creu em Cristo? Você já tem a remissão, o perdão dos seus pecados em Cristo? Se não tem, o que você está esperando para isso? Você não vai encontrar ninguém que tenha uma graça como Ele. O mundo se junta e defende certas agendas porque, na verdade, cada um tem o seu interesse pessoal. É conveniente eu me juntar com outra pessoa para defender o interesse dela, porque ela pode defender o meu interesse depois. Mas Cristo não tem interesse ou agenda que Ele precise de alguém para fazer algo. Ele simplesmente fez de graça. Venha para Cristo. Talvez nós, como igreja, não mereçamos a sua confiança, mas Cristo merece. Venha para Ele. Porque nele você vai encontrar, de fato, o amor, um amor que o mundo não tem para oferecer. Uma remissão, um perdão que vem ao alto custo do sangue dele, mas que vem de graça para nós. Só que uma vez que você vem, você tem que assumir um compromisso com Ele. E o texto termina falando sobre o batismo deles. Eu queria que você lesse comigo os versículos 44 até o 48. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vejam, meus irmãos, como eu falei, algumas coisas aqui eu vou tratar só semana que vem, mas claramente você tem a ação do Espírito Santo de modo inegável naquela situação, pelo falar em línguas. Aquilo era um sinal para aqueles da circuncisão que estavam com Pedro. E veja que ele já vai adiantando uma linguagem. Que linguagem é essa? Haviam cristãos judeus que achavam que só judeus poderiam receber a salvação. Então, a pessoa que quisesse se tornar salva, se ela não fosse judia, tinha que se circuncidar, se tornar judeu para depois receber parte disso. Porque as profecias do Antigo Testamento começavam pela salvação dos judeus. E aqui é um sinal inegável para unir a igreja. E como sinal, entendendo o que está acontecendo, Pedro então fala: porventura alguém pode negar a água que sejam batizados? Porque aquele que vem a Cristo, ele assume um compromisso com Cristo. O batismo, meus irmãos, ele é um sinal da aliança. Ele não salva, mas ele é um sinal da nossa aliança com Cristo. E aliança significa compromisso. Significa privilégio, sim, mas também significa deveres, responsabilidades, fidelidade.
Se você crê em Cristo, você é chamado ao batismo e à profissão de fé. Você é chamado a assumir um compromisso com Cristo. Daqui a algumas semanas a gente vai começar na nova sala, os primeiros passos, para preparar o pessoal para a profissão de fé e batismo. Mas, meus irmãos, há 2 semanas atrás, né, se eu não estou errando as contas aqui na minha cabeça, né, nós tivemos o batismo e profissão de fé de vários irmãos aqui. E como foi um momento precioso. Pessoas que aceitaram a graça de Cristo, que decidiram, apesar de todas as dificuldades, assumir um compromisso. O que tem te impedido, de fato, de assumir um compromisso com Cristo? Não há nada que vale a pena segurar se te afasta de Cristo. Porque qualquer pessoa que tente se colocar entre você e Deus, ela não tem interesse de fato na sua liberdade. Ela não tem interesse de fato no seu bem-estar eterno. Por mais estranho que isso pareça. Talvez ela tenha interesse em manter você com ela. Muito mais do que ver você livre em Cristo. E nós somos chamados, meus irmãos, a assumirmos isso. Nós não sabemos exatamente se haviam crianças na casa, né? O pessoal às vezes discute, né, esse texto. Né? Alguns querem usar ele para defender o batismo infantil, outros criticam esse tipo de interpretação, porque realmente não se fala de criança, embora se fala que o pessoal da casa foi batizado. Mas o fato é que há outros textos que indicam essa direção. Porque o batismo ocupou o lugar da circuncisão. E a circuncisão era dada o 8º dia de vida da criança, segundo Gênesis capítulo 17. Então nós batizamos crianças por quê? Porque nós batizamos crianças há 2 semanas atrás. Porque assim como na circuncisão, elas fazem parte da aliança que seus pais têm. Elas não têm a salvação por si mesmas, nem por ser batizadas, mas nós cremos que Deus está cuidando delas pelo amor que Ele tem aos seus pais. Isaac foi circuncidado no 8º dia de vida. E naquela época, nos seus poucos dias de vida, Deus enviou embora Ismael, porque ele não teria parte na aliança. Ismael havia sido circuncidado, mas ele não era de fato filho da aliança. O batismo não traz a pessoa para dentro da aliança no sentido pleno do termo. Ele apenas reconhece aquilo que já está acontecendo espiritualmente. E nós que temos uma aliança com Deus, temos a segurança de que também Deus cuida de nossos filhos por amor de nós. Que Ele ouve nossas orações e que nós estamos dispostos então a conduzi-los no caminho do Senhor. Então, se você ainda não é batizado, procure isso. Nas próximas semanas, aí, como eu falei, vamos começar a classe para preparar o pessoal, você pode fazer parte. É só chegar e participar. Tem uma pessoa que mandou mensagem essa semana, né? Como é que eu faço tal? Né? Como se tivesse que fazer um Google Forms ou fazer um monte de coisa lá, né? Não, é só chegar e participar. E aí você examinar o seu coração e ver se de fato esse é o caminho que você quer seguir. Mas para aqueles que têm filhos, conduza eles no caminho do Senhor. Conduza a sua casa no caminho do Senhor. Foi isso que Cornélio fez. Quando Pedro chegou lá, tinha uma multidão de pessoas. Ele trouxe os seus familiares, trouxe os seus amigos, porque ele sabia que Deus estaria entre eles para trazer a palavra dele. E Deus está entre nós, quando nós nos reunimos, ele mesmo disse, onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Traga as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Chame você mesmo para compartilhar a palavra de Deus com elas. E certamente Deus há de agir em nosso favor, para a honra e para a glória dele. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos nos aproximar. E para nos aproximar, nós precisamos deixar de lado nossos preconceitos, nossa discriminação. E para isso, nós precisamos relembrar sempre o quanto nós fomos agraciados por Cristo. Que esse seja o seu autoexame. Toda vez que você julgar alguém. Jonathan Edwards, um homem usado por Deus para o avivamento nos Estados Unidos, ele tinha 70 resoluções, uma delas era essa. Toda vez que eu ver alguém pecar, eu vou relembrar a mim mesmo os meus pecados. E aí, associado a isso, a gente pode relembrar o quanto Deus tem sido bom conosco.
Vamos orar a Ele. Senhor Deus, nós agradecemos, porque embora pecadores de nascimento, imundos comparados com a sua santidade, merecedores da ira eterna, fomos acolhidos em Cristo. Ele sofreu o nosso lugar, Ele se fez imundo em nosso lugar, Ele se fez maldito em nosso lugar, e carregou sobre si a ira que deveria vir sobre nós. Mas Ele morreu e ressuscitou, e se uniu a nós, para que agora nós sejamos vistos pela justificação, pela graça nele. Mas quantos mais o Senhor tem para salvar nesse mundo? Alguns são como Cornélio, Senhor, pessoas que estão indo muito bem, e que são bem reconhecidas na sociedade, outros não são assim. São como a mulher adúltera, são como a mulher pecadora, que foi lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Que nós tenhamos o amor de Cristo em nossos corações, a compaixão de Cristo, para receber essas pessoas sem negar o seu pecado, mas receber apresentando a misericórdia do Senhor, que nós recebemos de Cristo. Enche-nos com o Espírito Santo para que nós sejamos usados assim. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ficar de pé para louvar.